pai queria colocar o meu nome de Estrabão, porque Estrabão é um geógrafo grego, existe esse nome, é um geógrafo grego. Pô, o que é isso? O que é isso aí? Bom, finalmente, né, não foi Estrabão, né? Aí, né, 40 anos depois, né, nessa coisa, pô, que nome dá, né, ao esse palhaço? Eu falei, pô, vamos ressuscitar o Estrabão, né, pobrezinho, né? Tinha todo um apelo, né, assim, no sentido do nome extra, né, e bom, né, enfim, então tem toda essa coisa de que é um palhaço, né, sempre, né, olha, sou, né, forte, gostoso, bonito, extra, bom, né. Um passo lento e bem baixo. Eu me considero uma atriz dramática, embora eu tenha muito carinho e aprecio enormemente os palhaços. Eu sou apaixonada por humor. Eu talvez seja, inclusive, mais engraçada na própria vida do que tentando ser um clown. No outono e o triste inverno trocam-se as roupas e o mundo atônito não os distingue nessa confusão. O Léo Bassi, ele esteve aqui no Brasil e alguém perguntou para ele por que o nariz do palhaço é vermelho. Aí ele falou assim, é para lembrar do bêbado. O bêbado fica com o nariz vermelho, né? E quando você está bêbado, você está... Não tem a censura, né? Você faz aquilo que você quer fazer e dizer. Porque o sapato do palhaço é um sapato grande. A história do palhaço vem de uma classe inferior, né? E pé de pobre não tem tamanho. Não vejo saída para o palhaço que não seja vido que há de mais secreto seu, de mais dentro. Tem que ser verdade. Tem que ser verdade, ou isso fica só a representação. Ela não tem esse poder de reverberar tão profundamente nas pessoas. Mãe, tá frio. Daí ela voltava com leite quente de novo. Mãe, tá quente. Me escuta, eu quero leite morno. Para mim, a máscara do palhaço é o arquétipo da queda do ser humano, né? É o grande arquétipo daquele que não sabe, daquele que cai, daquele que cai e se levanta, cai e se levanta, daquele que está eternamente numa condição de inadequação. Eu acho que nós, seres humanos, somos todos inadequados. Parece que tem sempre um monsieur olhando lá para cima, né? Olhando para cima você vê um monsieur, vê alguém que sabe alguma coisa que você não sabe. E esse é o arquétipo do palhaço, para mim. E acho que o ator, entrando em contato com esse território, está entrando em contato com uma possibilidade infinita. Andando. Sou formada pela Escola de Arte Dramática. Entrei em 82. Em 83, foi meu encontro com o clown. Estava passando por lá o Francesco Zigrino, que é um diretor italiano, e, convidado pela ECA, fez uma oficina de clown. Que diabo é oficina? O que é isso? O que é isso? Né? E fui fazer. Nesse caso, seria o palhaço, né? É brincar consigo mesmo, com a própria história que você está contando. Então, meu encontro foi aí, foi em 83, na Escola de Arte Dramática. E não só eu, né? Mas também, junto comigo, várias pessoas que hoje trabalham com a linguagem. Eu, a Tiche, a Quito. Pessoas que estavam interessadas em descobrir outros caminhos. Eles estavam em busca de um teatro mais não realista. Essa era, né? Era a grande questão que se colocava naquele momento. Enfim, foi aí esse encontro, né? Nesse momento, no início dos anos 80, em que a gente se deparou com as máscaras, né? Da comédia. É uma outra maneira de se fazer e ver, né? Teatro. O clown, que é a menor máscara do mundo e que dentro de toda uma pedagogia das máscaras do Lecoq, né? Ela carregaria todo esse passado, né? Das outras máscaras. Né? É uma máscara que você tem que descobrir, você tem que dar vida a essa máscara.
por isso ela é dentro da pedagogia do Lecoq, ela é a última das máscaras, né? Então, na verdade, o meu trabalho começa, assim, a pensar na máscara mesmo, né? O nariz enquanto uma máscara. Saber que ali, né, tem algo que modifica a tua respiração, principalmente no primeiro momento. E isso vai determinar um outro estado teu. Né? Então, a partir dessa relação tua da respiração, né, e do contato com essa máscara, com este novo adereço, entre aspas, né, você começa a descobrir um outro você, né? Deixar você em contato com esse teu lado mais ridículo, muita gente chama de ridículo, né? Eu gosto muito de falar assim, desse seu estado mais natural, mais espontâneo. Eu comecei em 83 fazendo mímica. Fiz curso com a Denise Stoklos, com o saudoso Paulo Yutaka. E sempre, claro, uma mímica que tinha... Eu buscava uma mímica mais humorística, né? Porque na mímica a gente pode fazer também drama, claro. Né? Mas sempre tem esse viés do humor. Então, eu já tinha essa busca, né? Do humor através do gestual, do trabalho do teatro físico. Um pouco mais na frente, eu me vi com várias técnicas e eu falei assim, pô, o que eu vou fazer com tudo isso agora? Né? Foi onde entrou, então, o tal do palhaço. O palhaço é aquele que sabe fazer tudo, não sabe fazer nada bem, né? Então, ele, né, joga um pouco de malabares, e, enfim, faz um pouco de acrobacia. Ele não é expert, muitas vezes, em nada, mas ele tem a capacidade de transformar isso num evento, né? Então, aí depois trabalhei na companhia Philippe Jonty, né, a companhia francesa, em 89 fui para lá, que não era exatamente, não tinha uma relação com o palhaço. E aí, nos tempos que eu tinha, né, livres, né, na companhia, eu fiz vários cursos de palhaço de teatro, né, com o Philippe Goulier, né, que é um dos mais conhecidos, né, e vários outros. E quando volto ao Brasil, então, né, em 95, já com esse interesse assim bem mais solidificado, né, uma bagagem, uma técnica, né, maior, então eu passo ministrar vários cursos, né, de palhaço. Foi quando conheci a Nora, a gente funda a companhia Megamini, que nunca teve assim a intenção de ser uma companhia que trabalhasse o palhaço no primeiro plano, né, tanto com ou sem nariz vermelho, a maquiagem, né, mais palhacesca, mas que a linguagem palhacesca, vamos chamar assim, fosse suporte, né, dos espetáculos, né, sempre tivesse o tom do humor. Fiz a universidade em Porto Alegre, trabalhei anos paralelamente com a Marilena Lopes, que trabalhou na escola do Lecoq e que trouxe para o Brasil aquele lindo trabalho dos Reis Vagabundos. Então, a Marilena Lopes, ela traz essa técnica do Lecoq, ela estudou na pele como atriz. Mas, enfim, na universidade, já no final, os meus colegas quiseram fazer clown. Eu queria fazer outras coisas dramáticas. E eu tive uma experiência muito intensa e bastante difícil com a Marilena. Então, eu estava no teatro com ela, fazendo maravilhas, me sentindo muito à vontade, muito bem nas coisas mais dramáticas e sofrendo, pastando que nem o cão lá dentro. E vendo que eu tinha dificuldade justamente por causa do tempo. É incrível como você precisa estar relaxado, tranquilo, respirando. Eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Vim para São Paulo, conheci o trabalho dele, fiz oficinas com a Ângela de Castro, com a Beth Lopes, fiz várias oficinas com ele, que me ajudou muito. Então, eu não considero, eu percebo claramente que eu não tenho um clown, nem domino na medida que eu mesma gostaria, mas eu acho que você fazer humor e ser a figura da escada que propicia que o outro, realmente, aquele que é o clown, aquele que é o palhaço, possa fazer a piada, consiga fazer a gag, já é alguma coisa bastante interessante e eu acho que é difícil.
Então, hoje eu acho que eu aliviei, eu acho que eu consigo fazer humor, eu consigo talvez realizar um tempo de humor que não é propriamente o clown, mas que ajuda o clown. Porque a verdade, quando ela chega até nós, ela é tão vasta, tão imensa e tão exata, que a gente acaba perplexo com a perfeição. Eu me formei pela Escola de Arte Dramática em 1989. Um belo dia, a Thaís Ferrara, que era minha colega, ela falou assim, eu fiz uma inscrição para nós duas numa oficina de clown na Oswald de Andrade com o Fernando Vieira. Aí eu falei, não, eu não vou fazer. A Thaís falou, não, se você não vai, eu não vou. Eu falei, tá bom, então eu acabei indo. A gente chegou lá, não estava o Fernando Vieira. O Fernando Vieira conseguiu um trabalho no Rio de Janeiro, mandou a prima. Era uma figura estranha. E ela estava chegando da Europa, estava chegando do Philippe Gaulier, e era a Quito, a Cristiane Paoli Quito, que é prima e irmã do Fernando Vieira. E nós ficamos com a Quito, na verdade, assim, eu estou com ela até hoje, são quase 20 anos de pesquisa, porque nós começamos em 91, era uma turma muito grande, uma oficina para 30 e tantas pessoas. Dessas 30 e tantas pessoas, nós ficamos em 15, ficamos em 9, ficamos em 4. E esses 4 fizeram com ela o Quadrimatsi, que foi um espetáculo que mudou a nossa vida. Éramos a Noêmia Duarte, o Valmir Santana, a Thaís Ferrara e eu. Os figurinos eram do Leopoldo Pacheco, era o roteiro do Eduardo Amos. Foi uma experiência, assim, eu posso dizer que a minha vida, na verdade eu tenho 2 momentos assim, Beth antes e depois da IAD e Beth antes e depois da Quito, desse contato com a máscara. Eu acho que foi aí que realmente eu comecei a entender qual seria o meu caminho como atriz, porque eu me vejo como atriz, apesar de dirigir e trabalhar como professora também, eu me vejo como atriz, principalmente. E eu acho que se não fosse esse trabalho com a máscara, não sei se eu estaria aqui hoje.